um esforço cognitivo para que você, antes de tudo, sempre olhasse para, poxa, peraí, o que é que significa decadência no direito tributário? E, novamente, a crítica. A decadência é quando você está impedido de lançar o crédito. Você está impedido de constituir através do lançamento, que também tem uma natureza jurídica mista, afinal, ele constitui o crédito, mas ele declara que houve obrigação tributária. E aí, nesse aspecto, você sabe que o lançamento ele vai ser impedido de nascer, tendo em vista a decadência. Tendo em vista que nós temos um prazo para que você constitua esse crédito. Se você passa esse prazo, nós temos o fenômeno da decadência. Então, a decadência, e diferentemente do direito civil, né, a gente sabe que ela fulmina o direito potestativo, nós sabemos disso, mas a gente tem no direito tributário uma necessidade de que mesmo que uma pessoa que pague uma dívida que decaiu, ela tem que, consequentemente, repetir o indébito. Ela pode repetir o indébito no direito tributário. E aí, vamos lá. Meus amigos, como é que eu aprendo a decadência? A decadência, ela tem uma certa dificuldade no direito tributário porque ela tem várias regras espalhadas. E aí, nós temos o STJ divergindo de certo modo, ou melhor, decidindo de certo modo que nós teríamos até mesmo 4 regras, né? E aí, eu vou trabalhar cada uma dessas regras aqui com você de lançamento para que você saiba, já que a gente já estudou lançamento de ofício, declaração e lançamento para homologação. Primeira regra. Veja, a primeira regra, e eu vou passar aqui para você, nós estamos falando do lançamento, né, decadências nos tributos lançados por homologação. E aí, veja, eu só estou falando aqui por homologação, tá? Para que você consiga pegar a lógica. Professor, como assim? Lançamento por homologação é aquele que você, portanto, né, não tem somente o dever de declarar ou de fornecer alguma informação, mas você tem que antecipar o pagamento. Então, você tem que já pagar alguma coisa. Aí ele está dizendo, olha, a decadência no lançamento por homologação, em que houve um pagamento, então perceba, isso aqui é muito importante, esse cara pagou algo, tá? Não significa que ele pagou tudo, ainda que seja parcial, mas ele pagou alguma coisa. E nos casos em que não ocorre fraude, dolo ou simulação. Então, nesses casos em que ele paga alguma coisa, e nesses casos em que não existe nenhum tipo de má-fé, vamos falar assim, o lançamento por homologação, ele vai contar pelo prazo decadencial de 5 anos a partir do fato gerador. Ele está dizendo aqui, 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Então, somente para que você perceba, tá? O que eu estou querendo dizer para você é que, via de regra, a gente tem, de certo modo, eu posso até colocar um exemplo aqui para você ficar mais claro. Professor, o que é interessante eu saber aqui? A primeira regra é no lançamento por homologação. O cara tem o dever de antecipar o pagamento e o cara faz o pagamento. Ainda que seja R$100 que ele tem que pagar, mas ele paga 10, né? E aí, o que a gente está dizendo? Veja, se tinha que pagar 100, mas ele pagou 10, e eu vou mostrar isso um exemplo para você. Quanto aos 90 que ele não pagou, vai se contar o prazo de 5 anos. 5 anos a contar da data do fato gerador. Então, perceba que você olha para quando é que esse cara comprou o carro e começa a contar 5 anos. Isso é muito importante, tá? Veja que ele vai dizer o lançamento para homologação, vai definir o artigo 150 e no parágrafo 4º ele vai mostrar para a gente se a lei não fixar prazo para homologação, vai ser de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Vamos para um exemplo, para ficar mais claro. Imagina que a empresa X, ela informa ao fisco estadual que o total de ICMS devido pelos fatos geradores que ocorreram em março de 2012 foi de R$50 mil. Só que ele está em dificuldade financeira, então ele recolhe apenas R$25 mil. Em dezembro de 2017, no entanto, o fisco verificou que a quantia devida era de 60 mil e não de 50, como havia sido declarado. Aí ele diz, não houve dolo, fraude ou simulação. Nesse caso, seria possível o fisco lançar os 10 mil remanescentes em dezembro de 2017? Veja, a grande coisa que eu quero que você perceba é o seguinte, olha, março de 2012 a dezembro de 2017, isso aqui já passaram mais de 5 anos. Isso aqui está muito claro para a gente, né? Porque seria até março de 2017. E ele está dizendo, olha, o cara, ele declarou, o fato gerador dele foi de 50 mil, mas ele só recolheu os 25. Logo, o que é que teve? Teve um pagamento parcial, né? A gente vê que houve um pagamento parcial. Em dezembro de 2017, no entanto, o fisco verificou que era de mais dinheiro. Era de 60 mil, não de 25, nem de 50.
e não de 50, como havia sido declarado. Não houve dolo ou fraude ou simulação. Quanto aos 10 mil que, consequentemente, ele não lançou ainda, qual o prazo? E aí, veja, esses 10 mil, eles sempre contam 5 anos a partir do fato gerador. Por quê? Porque é justamente o que a gente acabou de ver. Ó. Houve pagamento ainda que parcial, não ocorreu fraude, dolo ou simulação. Então, os 5 anos são a contar do fato gerador. Então, você percebe que a ideia justamente é pagamento parcial e não houve dolo, fraude ou simulação. Então, nesse caso, é possível ele lançar os 10 mil até em dezembro de 2017? Não. O máximo seria em março de 2017, 5 anos aqui. Nesse caso, como houve pagamento parcial de uma quantia declarada e não teve dolo, fraude ou simulação, você vai inserir o artigo 150, parágrafo 4º, que fala 5 anos a contar do fato gerador. Como o fato gerador ocorreu em março de 2012, ele atinge a decadência depois de março de 2017, né? Passou de março de 2017, a Fazenda Pública não pode lançar as diferenças, né? Ou seja, o valor, consequentemente, que não foi declarado pelo cara. Mas, professor, até uma dúvida aqui, né? Se esse cara, ele declara 50, né? Se esse cara declara um valor a mais e paga menos, quanto ao valor a mais, já constituiu o crédito. Já não há que se falar em decadência. Em prescrição, a gente vai ver isso, tá? Mas somente para adiantar. Então, a primeira regra é muito simples. A primeira regra, eu vou olhar o lançamento por homologação. Você vai ter que sempre olhar. Quando quer achar as regras de decadência, vai ter que sempre olhar. Isso é um lançamento de ofício, por declaração ou por homologação. Como é que eu diferencio os três? Lembra do grau de participação do sujeito passivo. Lembra que a gente conversou sobre isso? A gente tem um grau de participação muito maior do sujeito passivo no lançamento por homologação, tanto que ele antecipa o pagamento, né? No lançamento por declaração, a gente tem um meio termo, porque ele presta declaração de fato, né? E, por outro lado, a administração pública presta declaração jurídica da coisa, faz a trela o que ele diz quando ele traz uma bagagem, você trouxe o quê e aplica o direito. E no lançamento de ofício, o fisco meio que faz tudo praticamente, beleza? Então, a gente já tem a primeira regra. Quando há pagamento, ainda que parcial, veja, a primeira regra, ela requer pagamento. Ela requer que você pague algo. Ela não tem nada dizendo, o cara não pagou. Se ele não pagou, é outra regra. É lançamento por homologação, que ele paga alguma coisa e que ele não tem má fé. Isso é muito importante, tá? Eu e você, a gente precisa estar aqui, eu e você, bem. Professor, segunda regra. Segunda regra. E aí você vai perceber que essa segunda regra, ela vai se aplicar a muitos casos também, tá? Veja, e aí eu vou até trabalhar aqui com você para que você consiga ter situações bem decididas na sua cabeça, tá? Na segunda regra da decadência, ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho tributos sujeitos a lançamento de ofício, então perceba que vai ser até a grande maioria, lançamento de ofício, junto com lançamento por homologação, mas olha o cuidado, lançamento por homologação e o cara não paga nada, ele não efetua o pagamento antecipado, isso aqui é muito importante. E lançamento por homologação em que esse cara tenha dolo, fraude ou má-fé, ou seja, onde esse cara até fez, e isso é muito interessante, tá? Ele até fez um lançamento por homologação pagando a menor, né? Veja, até a primeira situação, imagina que esse cara fez, era para pagar 50, o cara pagou 25, mas ele fala, houve dolo, fraude ou simulação, muda tudo, muda tudo. Se houve dolo, fraude ou simulação, o marco temporal, ele não é mais 5 anos do fato gerador. Se houve lançamento por homologação e ele declara, mas ele não paga nada, muda tudo quanto ao marco temporal. Se a gente falar de lançamento de ofício, muda tudo quanto ao marco temporal. Como assim, professor? Eu passo a olhar agora para o artigo 173, inciso 1º do CTN. Ele vai dizer para a gente, olha, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos. Eu sei que é 5 anos, professor, mas olha, muda o termo inicial. O termo inicial é do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Veja, e esse é interessante. O que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado? E aí até eu posso tentar trabalhar aqui com você para que você fique mais seguro possível, tá? Deixa eu até fazer aqui um quadro e aí você vai mais ou menos entender o que eu estou falando. Suponha que você tenha, né, a lógica de... Não, eu acho que é até melhor fazer o seguinte, e aí só para que você consiga entender. A ideia é que, sei lá, você tem um fato gerador e ele acontece, sei lá, 15 de janeiro de 2020, tá? 15 de janeiro de 2020. Bexiga agora. E como a minha letra ficou terrível, né? Ele acontece aqui. Perceba que
apenas no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, 1 de janeiro de 2021, aqui é o início do prazo decadencial. Veja, o fato gerador aconteceu em 15 de janeiro de 2020, mas a regra do artigo 173, inciso 1º, diz que ele contará a partir do primeiro dia do exercício seguinte que o fato gerador acontece. Então, o fato gerador aconteceu em 15 de janeiro de 2020. O início do prazo decadencial começa aqui. Então, ele vai ter de 1 de janeiro de 2021 a 1 de janeiro de 2026. Durante esse período aqui, é o prazo de 5 anos que ele tem para lançar. Se passa disso aqui, após nós temos a decadência. Veja que coisa interessante, e eu vou dar um exemplo para que fique até mais claro, para que você consiga compreender a lógica, tá? Meus amigos, percebam nesse aspecto, né, que quando nós temos o fato gerador, e eu quero até que você perceba, quando nós temos o fato gerador aqui em 15 de janeiro de 2020, nesse período aqui, ó, o lançamento ele já pode ser feito. O lançamento pode ser feito. Então, a Fazenda Pública, quando a gente tem a regra do artigo 173, isso primeiro, ela ganha um tempo a mais. Por quê? Porque o fato gerador aconteceu em 15 de janeiro de 2020, eu compro o carro em 15 de janeiro de 2020, mas o prazo para ela constituir não começa quando eu compro o carro. Ele dá um tempo, ele fala, só começa no primeiro dia desse seguinte, isso já começa 1 de janeiro de 2021. Mas perceba, nesses casos de lançamento de ofício, nesses casos em que a gente tem, de certo modo, o lançamento por homologação em que você não paga nada, né? No lançamento por homologação em que você tem dolo, fraude ou simulação, ele dá um tempo a mais para começar o prazo decadencial. Mas isso não significa que nesse período a Fazenda Pública não possa, se quiser, fazer o lançamento. Ela pode. E aí por isso que isso aqui é bem importante. Porque se ela quisesse já fazer o lançamento, ela faria o lançamento aqui, ó, desde o começo que aconteceu o fato gerador. Nesse período ela já pode. Mas o prazo só começa a contar 1 de janeiro de 2021. Professor, vamos voltar por exemplo. E aí a gente trata também como é que está aqui, como é que quis trazer para vocês. Imagina que a gente tem uma empresa X, que ela informa ao fisco estadual que o total de ICMS devido pelos fatos geradores que aconteceram em março de 2012 foi de R$50 mil. Só que por estar com dificuldades financeiras, ela não recolhe nada. E aí, vejam, em dezembro de 2017, no entanto, o fisco estadual verifica que o valor era de R$60 mil e não de 50, como havia sido declarado. Não houve dolo, fraude ou simulação. Nesse caso, seria possível lançar os R$10 mil remanescentes em dezembro de 2017? Vejam, aqui a gente já está dizendo o que é que a gente muda, né? Do caso para outro. O que é que muda? A gente tem agora que, basicamente, você teve um cara que ele chegou na declaração e não pagou nada. Ele apenas disse, olha, eu declaro, mas eu não pago. Então, quando ele declara e não paga, o prazo é do artigo 173 do primeiro. É inclusive o que a gente não viu lá, eu vou voltar, a súmula 555 do STJ. Então, veja, se o cara declara e não paga, em março de 2012, a gente tem que, veja, em março de 2012 ele declarou, mas ele não pagou nada, diferentemente do primeiro caso. Então, quando ele declara e não paga nada, você vai contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Ou seja, como é que isso vai ficar? Comece a contar, veja, a partir de março de 2012, data do fato gerador, a Fazenda Pública já pode lançar. Era aquele quadro que eu fiz para você. Mas só vai começar em janeiro de 2013. Então, janeiro de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, só janeiro de 2018 se consumaria o prazo decadencial. Logo, se a Fazenda Pública quiser lançar em dezembro de 2017, pode. É isso aqui, ó. E aí, veja, é o que a gente extrai do entendimento da súmula 555 do STJ. Ele diz assim, olha, quando não houver declaração do débito, não há declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, do primeiro. Veja, ele está dizendo que não há declaração e nos casos em que se atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem previsão da autoridade administrativa. Embora essa súmula 555 ele diga aqui, ó, ausência de declaração, né? Quando há ausência de declaração,
o que importa, e no debate do STJ, é que haja uma ausência de pagamento. Não é uma ausência de falar, de expressar, de declarar. O que importa é a ausência de pagamento. Os próprios precedentes do STJ que deram origem a essa súmula, eles evidenciam esse pensamento. É claro que é relevante essa circunstância porque às vezes pode haver declaração, mas pode não haver pagamento. Mas para o STJ, no fundo, ele diz quando não há pagamento, tá? Quando não há pagamento. Então, quando ele diz não houver ausência, quando não tem declaração do débito, no fundo, ele está se importando com o pagamento. Então, a gente tem essas duas regras que são fundamentais para que você não erre, A gente tem essa súmula 555 do STJ que vai trazer isso para a gente, tá? Então, perceba, o tributo sujeito a lançamento de ofício, então imagina, por exemplo, o caso de IPTU, né? Lançamento por homologação que o cara não efetue o pagamento, quando ele não faz o pagamento. Lembre disso, por quê? É exatamente o exemplo que a gente fala aqui. O cara não efetuou o pagamento de nenhuma quantia, o lançamento era por homologação. Logo, vai contar a partir do primeiro dia seguinte aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Beleza? Show de bola? Veja, é interessante também que você perceba essa lógica para que você tenha essa visão do lançamento tributário e do prazo decadencial. Professor, nós temos ainda outras regras, né? Mas eu quero dividir aqui para você, para ficar até mais claro e revisar novamente. Vamos lá. A primeira regra, eu estou falando de lançamento por homologação em duas, que é o mais difícil e que as pessoas mais erram, tá? O que eu quero que você perceba, e isso é muito evidente, é se no lançamento por homologação, primeiro, vamos falar dele, há pagamento ou não há pagamento. Se há pagamento, se o cara paga, ainda que seja ínfimo, ainda que seja alguma coisa, e olha que isso aqui já caiu, caiu na prova, acho que foi da PGE São Paulo em 2024, caiu para juiz, eu acho que foi da Fundesp em 2023. Essa regra é que ela cai tanto, que eu quero chamar a sua atenção para que você tenha muito cuidado. Que é justamente no lançamento para homologação. É justamente a combinação com o súmula 555 do STJ. É justamente a lógica de falar, bom, eu sei que não houve, consequentemente, pagamento. Veja, se não houve pagamento, você já sabe. Por quê? Se não houve pagamento, eu vou para o artigo 173, isso primeiro. Que ele diz, do primeiro dia seguinte, aquele que o lançamento poderia ser efetuado. Então, ele diz, basicamente, que acontece o fato gerador hoje, não importa, eu sempre olho para o primeiro dia do ano seguinte. Primeiro dia do ano seguinte. A partir de lá, começa o termo inicial. Então perceba muito esse detalhe. Se ele diz, bicho, o cara tinha que pagar 300, ele pagou 10 reais, o jogo muda. Porque os 5 anos, eles já não são contados mais a partir do primeiro dia desse seguinte, e sim a partir do fato gerador. Então isso é muito importante a título de lançamento para homologação. E claro, sempre lembrar que fraude, dolo ou simulação muda tudo, né? Havendo dolo, fraude ou simulação, o fisco ganha um pouco mais de tempo. Então fica para o primeiro dia do ano seguinte, né? Desse seguinte. Se não houver dolo, fraude ou simulação, nesse caso você cai aqui na regra, obviamente, do artigo 150, parágrafo 4º, tá? Mas muito cuidado, que sempre ele que fala que há dolo, fraude ou simulação, a gente volta para a regra do artigo 173, isso primeiro. E aí a gente também se aplica esses 5 anos, que é a regra geral, a partir do primeiro dia seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, é de certo modo a regra geral, porque você percebe que também se aplica o lançamento de ofício. A única regra que seria especial é justamente essa ideia aqui, quando a gente tem um pagamento parcial. Quando a gente tem um pagamento parcial, o jogo muda. E aí, veja, novamente exemplo, o cara deve 10 mil, o cara paga R$1. Quanto a R$1, já está ali, de certo modo, né, satisfeito. Mas quanto à parte faltante, 9.999, veja, quanto a essa parte faltante que ele declara, ele paga R$1, a Fazenda Pública nem sabe que existe 9.999. Então isso é o que a gente chama de lançamento suplementar. O lançamento suplementar, ele pode ser feito, porque o cara fez um lançamento a menor. Mas, né, quando ele paga a menor, a Fazenda Pública tem um prazo para descobrir que ele pagou a menor. Isso se aplica, por exemplo, no imposto de renda, né? Então imagine que você deveria, né, declarar e pagar um valor muito maior, você paga menos. Então, a partir do momento em que acontece o fato gerador, a Fazenda Pública tem 5 anos. Isso acontece muitas vezes também quando a gente tem a própria ideia do TCMD, né? Então, em alguns casos, TCMD, obviamente. Então, perceba nessa perspectiva que o que você vai ter que diferenciar. O lançamento é por homologação, beleza, show de bola. Mas
o cara não pagou nada. Se ele não pagou nada, se ele agiu com dolo ou fraude da simulação, artigo 173, isso primeiro, ou seja, eu tenho um tempo a mais, começa só no primeiro dia do exercício seguinte, primeiro dia do ano seguinte, vamos falar assim para ficar mais fácil para você, é o entendimento da súmula 555 do SJ. Então, o sujeito paga alguma coisa, se ele paga alguma coisa, esse lançamento suplementar, a parte restante e a parte faltante, é 5 anos a partir do fato gerador. Beleza? Show de bola, estamos muito bem, meus amigos, muito bem, e assim vamos continuar, porque tudo que cair disso aqui você vai acertar. Você vai acertar. A gente está aqui esgotando as possibilidades para que você não erre nada. E caiu esse tema, você comemora. Você comemora, você vai ver. Você comemora, você escreve na prova. Valeu, Duque, é isso aí, vamos lá.